Deus ainda nos nossos dias, Ele está envolvido e tentando relacionar-se com o homem, apesar do homem. E apesar do homem. Eu gostaria de pensar com vocês nessa noite em 4 perguntas que eu vou precisar responder antes de morrer. 4 questões que são levantadas nas Escrituras, cujas respostas e reflexão pode mudar o destino da minha alma. E eu gostaria de começar com uma pergunta que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículos 8 a 9. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 9. Diz assim a palavra: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Essa é a primeira pergunta que eu preciso responder, e o que o Senhor faz, mesmo sabendo todas as respostas, Ele dá ao homem a possibilidade de compreender quão longe ele estava. Nós sabemos primeiramente que Deus é um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe quando eu me levantei hoje, qual foi a minha caminhada, quando eu vim para cá, cansado, vontade de não vir. Ele sabe o meu esforço em largar as coisas e vir. Ele sabe quando eu estou animado, Ele sabe quando eu estou desanimado. Ele sabe as coisas que acontecem na minha vida, e Ele coloca esse casal no ambiente que ele poderia encontrar tudo o que ele precisava para ser feliz. E eu fico imaginando, aqui diz que ele vem para conversar com esse homem. Sem dúvida nenhuma, ele estava olhando o que estava acontecendo com esse homem, numa tristeza muito grande, quando nós vimos a entrada do pecado no mundo, e há toda uma desconfiança do homem em relação a Deus. Deus dava a instrução, como toda justiça: vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore vocês não vão comer. Ele dá a instrução, a norma, e ele diz: porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E nós vemos que o inimigo da nossa alma, a primeira coisa que ele intenta contra aquele casal, no caso a esposa e depois enganado o seu marido, é uma proposição que continua sendo a proposição do inimigo das nossas almas até o dia de hoje. Deus está mentindo para vocês. Deus não ama vocês. Porque Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, os olhos vão ficar abertos e vocês vão ser como Deus. E de repente, Eva olha aquilo que fala Satanás e a semelhança que eles tinham com Jeová, para ela, de repente, foi pouco. Eu não quero semelhança, eu quero igualdade. E quando nós olhamos a criação, nós vimos que Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E tudo que era próprio de Deus, Ele vai colocando nesse homem para fazê-lo à sua imagem e à semelhança. Deus é um Deus eterno, Ele põe a eternidade no coração desse homem. Deus é um Deus trino, Ele faz esse homem também trino. Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas, Ele concede a esse homem uma vontade que lhe permite todas as coisas. E ele vai buscando aquilo que é dele, vai colocando, mas Satanás, quando ele vai tentar aquele homem, ele diz para aquele homem: Deus não ama vocês.
semelhança é muito pouco. E eles começam a desconfiar de Deus. Será? Será que Deus realmente está enganando a gente? E nós vemos que aquela desconfiança de Deus leva a uma rebelião contra Deus. Uma desconfiança da palavra de Deus, uma desconfiança de Deus, e nós vemos que ela pega aquele fruto e parecia tão bom, e era um fruto que daria conhecimento do bem e do mal, desvincularia de Deus, deixaria Deus de lado porque seria igual a Deus, e ela come daquele fruto. Misericordioso Senhor. Bem que ele poderia simplesmente permitir que aquele casal se perdesse e vivesse eternamente nas trevas. Ele poderia deixar toda a realidade que eles descobriram no ato da rebelião se tornar a praxis daquela vida. Mas Deus não fez isto. Pelo contrário, o que nós encontramos é Deus à tarde vai para lá para conversar com aquele casalzinho que estava em rebelião contra Deus. E nós vimos que quando eles ouvem a voz do Senhor andando pelo jardim na virada do dia, eles se escondem da presença de Deus, se escondem de Deus. Eu fico lembrando das minhas filhas, Diana, quando era pequenininha, quando eu estava chegando, nós morávamos numa casinha de madeira na chácara, e quando eu estava chegando, que ela via que eu estava chegando, ela saía correndo e ela entrava debaixo da mesa, e ela estava com aquele fraldão, e ela deixava o fraldão todo para fora, porque não cabia ela debaixo da mesa, e ela fala assim, papai, vem me achar! E eu tinha que entrar de costas na sala, porque ela estava totalmente aparente. Eu dizia, cadê você, minha filha? Cadê? Onde é que você está, minha filha? Onde é que você está? Ela não podia se esconder. E eu acho incrível uma criancinha de poucos anos de idade, achando que podia se esconder do seu pai. E aqui nós encontramos o casal, o primeiro casal, achando que eles poderiam se esconder de Deus. Nós vemos ainda como isto é próprio do ser humano nos nossos dias. Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas pensando que estão no anonimato e que Deus não sabe nada sobre elas? Quando Deus passa, ele buscando um relacionamento com aquele casal que tinha acabado de tomar a decisão de rebelar-se contra Deus, escondido, Deus poderia deixá-los permanentemente escondidos, mas Deus lança essa pergunta tão carinhosa: onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Eu pergunto para vocês, sabia Deus onde Adão e Eva estavam? Lógico que sabia. Era como eu vendo a minha filha. Deus sabia exatamente onde é que eles estavam, mas Deus dá a possibilidade deles de entenderem onde é que eles estão. E agora nós olhamos a narrativa do nosso texto, quando ele responde, quando eles tentam responder a questão que Deus faz, onde vocês estão, e eles têm que confessar, nós estamos escondidos, nós estamos escondidos. O ser humano ainda ele tenta se esconder de Deus mesmo nos nossos dias. E a fórmula mais contemporânea de esconder-se de Deus é dentro da igreja. É vir para a igreja. Porque você vive a sua vida, comete o seu pecado, você vive dissolutamente, mas você vem para a igreja. E todo mundo olha para você e sorri, mas que bom que você está aqui. Escondido de Deus. Sem enfrentar o peso do pecado, sem enfrentar a sua história. Mas Deus ainda passa de forma amorosa nas vidas, e Ele diz assim, ô João, onde é que você está? É a chance que Ele nos dá para poder dizer, Senhor, nós estamos escondidos. Senhor, nós ficamos com vergonha. O pecado sempre traz vergonha.
Sempre. Todas as vezes que nós caímos na nossa vida, há aquela vergonha de Deus. Como é possível comigo? Como é possível eu dar essa resposta para Deus? E eu fico envergonhado, porque o pecado ele sempre gera vergonha. Escondido, envergonhado. Nós vemos que o fruto do próprio pecado é a vergonha. Tanto é que muitas pessoas dizem assim: e quando nós formos para a eternidade? Todo mundo vai saber o que eu fiz? Porque é a vergonha. E quantos de nós, olhando a sua vida, vai dizer: tem facetas da minha vida que eu nunca gostaria que os outros soubessem. Tem atitudes da minha vida que eu gostaria que permanecesse no desconhecido. É tão precioso quando nós olhamos que Deus pegou a lista e encravou na cruz, e que não temos mais condenação sobre nós. Mas como é triste quando se levanta a nossa vergonha diante de Deus. Mas ainda, estavam com medo. O pecado gera medo. O pecado gera medo. Porque as Escrituras, elas dizem de forma muito bem clara, vou transliterar: faça o que você quiser. Mas lembra, Deus pede conta do que passou. E não é à toa que vem o tribunal de Cristo, quando nós vamos ter que responder pela maneira como nós vivemos. E na grande condenação, quando cada um há de comparecer diante de Deus e vai responder, a abertura de livros e os atos, e eu vou ter que responder. E isso deveria gerar medo na minha vida, porque Deus pede conta do que passou. Você pode optar pelo pecado, acostumar-se com o pecado, viver no pecado, mas a Bíblia diz: um dia você vai ter que chegar diante de Deus. E você vai ter que prestar conta para Ele. Estavam escondidos, estavam com vergonha, estavam com medo, estavam nus. A nudez é uma vida totalmente aberta e sem nada que pode esconder. Eles estavam tentando se esconder, mas as vidas estavam colocadas ali. Quando nós estudamos escatologia e que nós lembramos do início do primeiro julgamento, daquele trono sendo colocado ali, e temos aquele mar como que de vidro na frente, ou seja, à medida que se apresenta diante daquele altar, vidas totalmente desnudas diante de Deus. Pior, estavam longe de Deus. É uma coisa incrível como é que Deus, vendo tudo isto, sabendo tudo isto, tendo presenciado, foi a testemunha ocular de tudo isto. Ele ainda passa na vida desse homem e ele diz: ei, onde você está? Onde você está? Que oportunidade que Deus dá. É sempre a maneira como Deus faz com o ser humano. Ele possibilita ao homem a metanoia, o arrependimento, o chorar a sua desgraça, o dizer: olha, Senhor, eu estou perdido, tentando me esconder, mas não consigo me esconder, Senhor. Eu estou com medo, porque o Senhor me deu orientação e eu fiz diferente. Eu estou envergonhado, Senhor. Mas lhe é dada a possibilidade de refletir onde você está. E ele chega e ele diz: onde você está? Eu gostaria de pensar nessa pergunta na noite de hoje. Deus perguntando para você nessa noite: onde é que você está? Onde é que você está? Você está escondido de Deus? Você veio nessa noite aqui esconder-se de Deus? O seu estilo de vida é escondido de Deus? Você está com vergonha? Você está com medo? Onde é que você está? Você está nu? Onde é que você está? Você está longe de Deus ou perto de Deus? Deus, um Deus de relacionamento, Ele passa e Ele pergunta: onde é que você está?
A segunda pergunta que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite está no livro de Gênesis, do capítulo 4, e versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O que você tem feito? Nós vemos o primeiro crime. Nós vemos que eles experimentaram ali no livro de Gênesis o primeiro corpo se consumindo, acabando. Nunca eles tinham experimentado isto. E agora nós vemos que o Senhor ele chega para aquele assassino e ele diz: o que tens feito? O que tens feito? Eu volto a clamar a onisciência de Deus. Não tinha sido Deus a testemunha daquele assassinato? Não tinha Deus visto o irmão matar o outro porque se sentiu rejeitado, porque não queria fazer como Deus queria que fosse ser feito, porque queria fazer do seu jeitinho? Porque ele estava no seu coração dizendo: olha, o que eu tenho para dar é isso, Senhor. Ou o Senhor aceita ou o Senhor não aceita, mas é o que eu tenho. É a tentativa de agradar a Deus do nosso jeito. E a rejeição de Deus por causa disto, porque Deus já tem prescrita a forma de me aproximar dele. O que você tem feito? Novamente, nós sabemos que Deus sabia exatamente, mas quando Deus passa na vida de Caim, o que ele está falando é: eu estou te dando a oportunidade para você fazer uma análise da sua vida. Eu estou possibilitando você ver os seus feitos. Era a chance da declaração de culpado. Eu não sei se vocês sabem, quando nós chegamos num tribunal de júri, quando o réu ele começa primeiro a ser inquirido pelo juiz, ele diz: você está sendo julgado por causa disso. Você sabe por que você está sendo julgado? Você está sendo julgado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O que você diz? É a chance de falar: Senhor, eu sou o culpado. Ok, eu vou diminuir a sua pena porque você confessou o seu crime. Há uma diminuição de pena. E aqui Deus dá a oportunidade, quando Ele diz o que você fez. Nós vemos que imediatamente Deus dá a possibilidade dele declarar-se culpado, como em um julgamento criminal. Deus apresenta um testemunho condenatório contra Caim. O sangue do teu irmão é a prova. Eu estou vendo, eu presenciei tudo. O sangue do teu irmão, ele não tem como ser refutado. A prova material do crime está ali. Deus passa e ele diz: eu não estou querendo levantar questiúncula sobre sua vida, mas eu sou testemunha e eu tenho aqui a prova material contra o seu crime. O protesto de Caim ecoa num tom ofendido. Quem é meu irmão? Sou eu cuidador dele? Mesmo quando ele enfrenta uma acusação formal de Deus, nós vemos que em Lucas capítulo 16 e 24 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós encontramos pessoas que diante da sua situação, eles ainda pedem por misericórdia. Aquele homem de Lucas, embora ele fosse culpado, ele diz assim: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou nessa chama de tormento, tem misericórdia de mim. Acha um espaço no teu coração para minha miséria, tem misericórdia de mim. Deus deu a chance daquele homem sair para a confissão, falar da sua vida, falar da desgraça da sua vida. Mas ele sai para a sua defesa. Ele sai para a sua defesa. Eu continuo pensando na grandeza de Deus e ainda querer comunhão com os seus.
E ele pergunta: o que você tem feito? O que você tem feito? Nessa noite, Deus ainda passa na sua vida. E Ele conhece todos os seus crimes, toda a maldade do seu coração, todo o seu distanciamento dEle, todas as suas obras que são secretas para todos, tudo aquilo que você gostaria de esconder acerca de si mesmo, que você tem dado as desculpas para poder praticar o seu pecado. E quando Deus passa, Ele diz: o que você tem feito? E Ele te dá a oportunidade de contrição. Ele te dá a oportunidade de sentir o peso do seu pecado e confessar o seu pecado. Ele te dá uma nova oportunidade. É o que Deus sempre faz. É o que nós vimos sendo feito através de Cristo Jesus. Onde estão os teus acusadores? Não, já estou condenado. Já estou condenado. O que você tem feito? Talvez você precise responder essa pergunta. Olhar para a sua vida, olhar para o seu estilo de vida, olhar para a admissão do pecado na sua vida, sabendo que o seu pecado ele faz um grande abismo entre Deus e você. Deus vai pedir conta. E ainda em vida Ele possibilita que você pense sobre isto, para que a sua vida e o seu destino sejam mudados. A terceira pergunta está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30 e versículo 13. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Eu acho que vocês conhecem bem a história. Davi tinha saído para a guerra e deixou a cidade de Ziclague para trás. Deixou ali os velhos, a esposa, as famílias. E agora, quando ele retorna para a cidade, ele vê ao longe a cidade sendo queimada. E ele se aproxima daquela cidade e ele pergunta: o que aconteceu? Ele diz: olha, os amalequitas vieram cá e destruíram tudo e colocaram fogo e foram embora e levaram os nossos velhos e levaram a nossa família, levaram o despojo da guerra. Imediatamente nós vemos que Davi ele vai e consulta o Senhor: Senhor, levaram tudo, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer? Vai, que você vai recuperar o que foi perdido. Sai Davi atrás dos amalequitas, e no caminho eles encontram um homem caído, semi-morto. E eles alimentam aquele homem, eles dão aquilo que ele precisa, até que ele tem de volta a percepção mental, saúde, e ele faz a pergunta: de quem sois? De quem sois? Ele diz: sou servo de um amalequita. A Amaleque é a figura da carne, do mundo, da pressão. A carne faz justamente isto. Ela vem e se aproveita da pessoa e leva a pessoa a todas as profundezas do pecado, e você acha que está tendo... que você é livre porque você faz aquilo que você está querendo fazer. Roubo, prostituição, drogas. E ela vai minando a vida, ela vai eliminando a vida, ela vai controlando a vida. É isso que o mundo faz. A menina começa nova para poder ter um dinheiro para o crack, a prostituir-se. E ela vai se prostituindo cada vez mais, e chega um momento que ela não tem mais controle, o crack tomou conta. Me faz lembrar de um rapaz em 4 Barras. Eu fui buscá-lo pelo menos umas 2 vezes na boca de fumo. Uma das vezes ele trocou o carro dele por droga. E depois de alguns dias usando droga, ele não tinha para onde ir. E eu fui buscá-lo dentro de um centro de macumba.
E eu me lembro que quando eu entrei, o pai de santo falou, pode entrar, não precisa ficar com medo. E eu disse para ele, não é uma questão de medo, eu não estou no meu ambiente. E eu entrei, e aquele jovem, ele estava caído ali, jogado numa cama miserável ali. E eu tinha que pegá-lo e levar para casa. Algumas vezes ele liga e diz, olha, eu estou aqui, mas eu só vou se o João vier me buscar. E lá vai o João, pegando todos os remendos daquele homem que estava sendo atacado pelos amalequitas. Uma esposa bonita, jovem, uma filhinha que é um destaque hoje, está na mídia hoje. Ele perde absolutamente tudo. Perde o casamento, perde a esposa, perde a saúde, perde o dinheiro, perde o nome, perde tudo. É isso que os amalequitas fazem. Eles entram na vida e eles destroem a vida. Eles acabam com a vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele faz isso com muita propriedade. E ele continua fazendo isso nos nossos dias. Quantas pessoas estão com as suas vidas derrotadas por causa do pecado? Não pense que o pecado é liberdade. Não, é escravidão. O pecado, ele escraviza a pessoa. Ele destrói a pessoa. E aqui nós vemos que os amalequitas, quando eles têm um dos seus pertencentes destruído, ele abandona para morrer. Ele abandona para morrer. Mas nós vemos que Deus passa por Davi naquela vida. De quem você é? De quem você é? Não existe a possibilidade de eu ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não existe. Não existe a possibilidade de eu ser filho das trevas e filho da luz. Não existe. Ou eu sou um ou eu sou outro. Não tem meio em cima do muro. Em cima do muro já é perdição. Tentar caminhar na minha vida entre a Deus e o diabo já é uma escolha. O não escolher já é uma escolha. O não definir já é uma escolha. O que Deus está fazendo na vida daquele jovem é para que ele entenda quem é que manda na vida dele. Você é de quem? Você é de quem? Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, lembra de hoje? Ele quer ser conhecido como Deus misericordioso e bondoso, e Ele passa na vida e Ele diz para você nessa noite, de quem você é? De quem você é? Não, o fato de estar na igreja hoje não significa que você é de Deus, porque o reino de Deus não é isso aqui externo, mas é isso aqui interno. De quem você é? Até quando você vai levando uma vida em duplicidade, numa fachada de ser de Deus e na podridão daquele que é o Senhor da sua vida? O que nós encontramos aqui é Deus oportunizando ao seu ouvinte essa reflexão. O que Deus está levando hoje a você é essa reflexão. Dentro da sua vida, de quem você é? É céu ou inferno? É Deus ou o diabo? É vida eterna ou uma perdição eterna? De quem você é? E uma coisa interessante é que eu não posso responder isso. Eu posso pregar isso, mas eu não sei de quem você é. Mas eu estou certo que o Espírito Santo, ele está falando com você neste momento. As Escrituras dizem que Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Afaste-se da iniquidade aqueles que pertencem a Ele. Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Ainda que uma voz tente me convencer de que eu sou de Deus, a voz de Deus diz, você não é meu. Ele diz de quem és, e Ele sabe de quem você é. E Ele vai dizer, não, negativo. Você não é meu, não. Você não é meu, não. Nós vemos aqui o escravo
abandonado, faminto, encontrado, alimentado e libertado. Mas ele teve que confessar: sou um servo de um amalequita. E para terminar, a última pergunta que merece a nossa resposta no dia de hoje está em João capítulo 5 e versículo 6. João capítulo 5 e 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Coisa preciosa as Escrituras. Quando Jesus ele passa naquele lugar, ele vê um homem que já tinha passado metade da sua vida nas tentativas e na esperança de conseguir uma mudança na sua vida, talvez contando com a sorte ali. Vemos aqui um homem impotente, 38 anos, metade da vida, esperança adiada, coração doente com a situação. Com o passar do ano, grandes perdas na sua vida, não tinha mais amigos que pudessem levá-lo até a água, incapaz de se mover. Como é que nós podemos medir a miséria deste homem? Sem família, sem amigos, sem nada. Ele simplesmente explica, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro na minha frente. Seus companheiros eram vítimas da vida. Ele estava no convívio de cegos, coxos, pessoas murchas, por dentro e por fora. Eram aqueles com quem ele convivia naquele momento da sua vida. O Senhor viu aquele homem deitado. Ele sabia tudo acerca daquele homem. Voltamos à onisciência de Deus. Sabia de tudo. Ele sabia há quanto tempo aquele homem estava nessa miséria, nessa desgraça. A onipotência divina, ela nunca viola a santidade da vontade. Nós vemos que ele não impõe para aquele homem algo que ele não quisesse. O Senhor não curará e nem salvará pessoas contra a sua vontade. Foi dada a oportunidade, não a falta de vontade, que o manteve lá. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah, meu prezado, talvez as respostas que você tenha dado nessa noite, onde estás, você tenha respondido: eu estou longe de ti, eu não tenho contato contigo, eu estou envergonhado, com medo aqui, não sei para onde eu estou indo, eu não tenho segurança para a minha vida, eu não tenho nada, eu estou aqui enganado pelo inimigo da minha alma. O que você tem feito? Não, a minha vida é dominada pelo pecado. Eu faço simplesmente tudo aquilo que Deus não quer e que não agrada a Deus. De quem sois? Eu reconheço que eu sou do diabo. Eu reconheço que eu não pertenço a ti. A voz que eu ouço hoje no meu interior é uma voz que me desfilia de ti. Ela é correta, eu não pertenço a ti, eu sou um engano. Mas não para por aí. A mensagem da palavra de Deus, ela chega ao momento em que Deus sabe toda a desgraça na sua vida e Ele quer ainda promover mudanças na sua vida, e Ele diz: você quer ser curado? Você quer ver mudanças naquilo que você está, naquilo que você tem feito, naquilo de quem você é? Quer ser curado? A proposição de Deus ainda nesse dia é: você quer experimentar as mudanças? O Senhor Jesus, Ele pode curar completamente aqueles que se achegam a Ele. Ele perdoa o pecado, Ele salva a vida, Ele salva a alma, Ele paga o preço do pecado, Ele fornece o arrependimento, Ele dá a mudança de vida, e Deus está oferecendo isto para você nessa noite. Você pode responder não. Você pode, diante da luz do Evangelho,
não ceder e procrastinar, mas Deus está falando, você quer mudança, eu vou te dar a mudança. E Ele te oferece, nessa noite, a mudança. E eu estou certo que esse nosso momento aqui é um momento histórico e vai ser trazido à tona na eternidade, quando você passar para a eternidade sem esperança, sem Cristo, sem salvação, e você não tem o direito de falar, eu não sabia. Porque hoje o Senhor passa na sua vida e Ele diz para você, você quer ser curado? Que o Espírito Santo te leve a isto. Amém.